Ficamos aí duas semaninhas descansando um pouco, tá? E aí, agora nós vamos voltando aí com um livrinho novo. Voltamos com algumas novidades também, né? Então, temos algumas novidades aí do nosso dia a dia. Uma delas é com relação às aulas, né, pessoal? Então, nossas aulas agora, já expliquei para vocês, elas serão um pouco online, um pouco presencial. Então, as aulas online agora, elas vão ser toda quinta-feira, das 10 às 11, tá? E a aula presencial, ela vai ser por meio de agendamento. Então, nós vamos agendar, tá, pessoal? Então, tem que tomar bastante cuidado com essa questão. Por quê? A questão do agendamento é o seguinte, galera. Eu vou entrar em contato com vocês. Quem já entrou em contato comigo e falou que quer assistir às aulas presenciais, já sabe os trâmites. Então, para que você possa assistir às aulas presenciais, você tem que entrar em contato comigo para eu passar certinho como é que vai ser, tá bom? Não é só vir, até porque não é nem no mesmo dia e no mesmo horário, tá bom? Então, vai ser por meio de agendamento, tem umas regras, tá bom? Não é só vir, igual eu tô falando com vocês. Por isso tem que tomar bastante cuidado, porque às vezes vocês vão achar que é só eu chegar lá e assistir a aula e tá tudo bem. Não é assim, tá, pessoal? Tem que prestar bastante atenção para nós não termos problemas, tá? Para que vocês não fiquem aí, venham sem precisar, né? Perca tempo. E até porque também tem a questão da autorização, se vier sem, nós não podemos atender vocês, tem tudo isso, tá bom? Tem que ser levado em consideração, tá? Outra coisa, pessoal, tem muita gente que não vai optar por assistir aula presencial de jeito nenhum. Não tem problema. O importante é vocês não perderem a aula online. As novidades, as aulas novas, elas vão ser passadas aí, elas vão ser passadas na aula online. Então, nas aulas online eu vou estar passando as coisas novas, o que nós vamos ter. No presencial, nós vamos estar passando exercícios e algumas coisas relacionadas à parte prática, principalmente para quem tem mais dificuldade no entendimento e quem tem aí problemas, né, de não ter o software, né? Então, quem não tem o software aí, tem mais probleminhas para acessá-lo. É melhor, sim, ter o contato online, presencial, tá bom? Bom, então hoje começamos módulo novo, né? Começamos a falar sobre o CSS, ou a CSS, porque são as folhas de estilo, né? E aí, pessoal, eu preciso que vocês estejam tinindo no HTML, né? Sei que nós paramos 2 semanas aí, tá? Então, a necessidade que vocês estejam tinindo. Primeiro de tudo, o que é o CSS, né? Ou a CSS? Ela é o que vai fazer a formatação dali da nossa página, tá bom? Então, a nossa página tem um sistema de formatação, é a CSS que faz, tá bom? Então, como nós vamos continuar, tá bom? Vamos continuar da mesma maneira, pessoal. Os programas que nós vamos usar ainda é o Notepad++, ou o bloco de notas, tanto faz. Para celular, ainda é o Droid Edit ou CPP Edit. O importante é que vocês usem um editor que não tenha formatação, que você consiga editar lá a extensão. A CSS, ela tem um pouquinho mais, você vai ter um pouquinho mais de códigos, né? E a CSS, pessoal, ela é interpretada ali junto com o HTML. Então, quando você abre o navegador,
qualquer. Se eu pegar aqui, ó, vou abrir o meu navegador, vou abrir o Chrome e vou abrir a página da escola, por exemplo. Toda página ela vai ter no mínimo HTML e CSS, tá? Por quê? Porque o HTML ele vai fazer a estrutura da página e a CSS ela vai fazer a parte de design. Então, se eu vier aqui, ó, botão direito, exibir o código-fonte dessa página, vocês vão ver que aqui, ó, aqui está HTML, fazendo a estrutura, e aqui, ó, vou pegar o link aqui, ó. Aqui, ó, isso aqui é o CSS. É uma tabela de estilos. Deixa eu ver se a gente consegue aqui, ó. Tá? Geralmente, nós usamos a tabela de estilo em separado, tá bom? E principalmente, uma das coisas que a gente não pode esquecer é qual a função do navegador. Pessoal, a função do navegador é a de interpretar esses códigos, tá? Então, o navegador ele vai fazer a interpretação desses códigos que nós digitamos aí, tá? Todos esses códigos que vocês digitam, que vocês estão vendo por trás do navegador, aqui por trás, tá? A função do navegador é um programa que vai interpretar esses códigos ali e exibir, tá bom? Não é qualquer programa que exibe a sua página web, tá? Você não pode abrir em qualquer programa. Para você abrir, você tem que ter um programa específico para isso. Que no nosso caso são os navegadores. Hoje existem vários, existe o Chrome, o Edge da Microsoft, o Safari, o Mozilla. E aí cada um tem sua particularidade. Nós acabamos usando mais o Chrome por convenção mesmo, né? Porque a gente acaba se gostando um pouco. Mas existem vários navegadores ali que são ótimos para uso, tá? Igual eu falei, por exemplo, nós temos aí, além do Chrome, tem alguns outros que nós podemos utilizar que facilitam aí a nossa vida, tá bom? E aí, nós falamos ali bastante sobre HTML, né? Vocês tiveram várias aulas, fizeram bastante códigos. E como o HTML nasceu? O que nós temos que lembrar? O HTML ele nasce em 1989, entre 89 e 90. Ele é uma criação de um físico lá, do físico Tim Berners-Lee. E aí, esse físico, né, ele traz essas aplicações para nós, né, ali dentro do HTML. Ele cria a estrutura. E em 1994, Haakon Lee, né, do Netscape, que era da empresa Netscape, cria a CSS. Quando a CSS foi criada, pessoal, ela foi criada para criação de sites, especificamente, para você criar sites do zero. Então, você poderia criar sites do zero com a CSS. Hoje, né, a gente sabe que ela trabalha em junto. Quando isso começou a acontecer? Quando o HTML começou a trabalhar em conjunto com a CSS? Pessoal, isso aconteceu quando a W3C, que é um consórcio, né, consórcio aí de empresas que gerenciam a web, percebeu que tinham várias linguagens para você fazer uma página. E isso dificultava muito a evolução, porque, por exemplo, há 20 anos atrás, você poderia fazer uma página em HTML, em CSS apenas, em Java. E o que acontecia? Às vezes um navegador, ele interpretava uma linguagem e não interpretava outra. E dava muito problema, tá? Começou-se a ter muito problema, e foi percebendo que isso aí atrasava, por não ter uma padronização, atrasava muito o desenvolvimento. Então, por isso que, né, foi feito isso aí. Tá? Então, pessoal, por isso que lá em 2005, aproximadamente, a W3C pegou e falou, não, vamos usar uma padronização, HTML para fazer estrutura, a CSS para fazer a parte de design, e, né,
o JavaScript para fazer a parte de programação, o Java para fazer a parte de programação, o SQL para fazer banco de dados e assim por diante, cada um tendo uma função específica. Isso é evidente, facilitou muito para o desenvolvedor. Então, quando alguém ia desenvolver um código, ele conseguia, hoje, atualmente, ele consegue desenvolver de maneira muito melhor. É lógico, pessoal, que existem outras tecnologias. Por exemplo, tem o Angular do Google, que é acelerador de JavaScript, tem o React, tá? Existem outras tecnologias. Tem o PHP também, que é para banco de dados, mas HTML e CSS são as principais. Você não faz uma página completa, né? Sem você ter conhecimento dessas duas linguagens, pelo menos, tá? Bom, depois eu vou mandar esse vídeo para vocês sobre a história do HTML. A gente já viu, eu vou mandar lá no grupo de vocês depois, para vocês verem, é bem interessante, tá? Esse vídeo, ele fala muito sobre sobre a história, né? Sobre como foi essa história da internet, como ela evoluiu, né? É muito bacana esse vídeo aí. Vou mandar depois lá no grupo de vocês. É bem rapidinho, tá? É um vídeo bem rápido, bem simples, e ele explica muito legal aí como é que a internet funciona e principalmente como ela foi melhorando, né? Então, esse vídeo é muito interessante por causa disso, tá? Bom, galera, e aí a gente já viu diversas vezes a estrutura básica do HTML. E aí, galera, o que a gente tem que levar em consideração, né? Esses conhecimentos. Vocês precisam conhecer a estrutura básica, tá? Vocês precisam saber ela. Por quê? Porque vocês não vão conseguir usar o CSS sem ter o conhecimento dessa estrutura, tá bom? O que eu quero de vocês agora? Vamos ver se vocês lembram. Vocês vão digitar a estrutura básica do HTML, vão mandar para mim lá no meu WhatsApp, vocês vão ter 10 minutinhos para fazer isso, e descrever o que faz cada coisinha. Vai lá, pessoal. Escrever cada linha, é lógico.
Bom, vamos lá, pessoal? Deu tempo aí. Bom, continuando. Então, pessoal, essa parte é a principal, tá bom? De vocês terem de conhecimento. Por que a principal? Porque é o que vai dar estrutura para vocês fazerem o resto. Então, precisa ter o conhecimento dessa primeira parte. Bom, vou abrir aqui o meu Notepad++, né? É o que eu uso para fazer ali a estrutura, né? Então, vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. Então, começa basicamente assim, ó. HTML. Se você pegar, lógico, deixa eu explicar. Primeiro vamos explicar como é que ela era. Eu vou montar a estrutura aqui. Essa era do HTML4, tá? Então era assim, ó. HTML, a head, fecha a head. Lembrando que a gente sempre tem que abrir e fechar, tá? Body, body, né? Aí o fecha body, fecha HTML. Então, antigamente não assim há tanto tempo, basicamente era isso aí. O que mudou? Com HTML5 e passando a ser semântico, né? Você tem uma parte maior estrutural. Então, agora você pega o HTML, primeiro, né, lembrando o que é semântico, pessoal. Uma coisa ser semântica quer dizer que as palavras têm significado. Então, tudo que eu escrevo aqui, cada instrução que eu escrevo, ela tem um significado, tá? Então, hoje entra o doctype HTML. E o que isso quer dizer? Doctype HTML, ele informa ao navegador que esta página será desenvolvida em HTML5, que é a versão mais recente. Algumas coisas que vocês vão ver são para informar ao navegador, tá bom? Bom, o HTML aqui inicia o documento HTML. E aí você pode também informar o seu navegador a origem desse documento. No nosso caso, português do Brasil, né? Isso não quer dizer, pessoal, que sua página é em português. Isso quer dizer que essa página ela é desenvolvida. Então, essa página está sendo desenvolvida em português do Brasil, tá? Bom, galera, head, eu já falei para vocês, é o cabeçalho. Tá? Então, é o cabeçalho aí da nossa página. O que quer dizer ser o cabeçalho, pessoal? Tudo que nós fazemos aqui em head, ele não aparece lá na página. Então, ele não vai, se eu escrever um texto ali em head, ela não vai aparecer. Mas ela é importante para a estrutura, tá? Ele é importante estruturalmente falando. Importante para a gente saber onde vai cada componente. Aqui dentro, eu vou colocar 2 elementos, vai muito, né? Se eu abrir a página da escola aqui, ó, olha o tamanho, e só isso aqui é o head, ó. Olha o tamanho do head, olha o tanto de coisa que vai. Tem muita coisa que você pode configurar dentro do head, mas tem algumas coisas que são de suma importância. Por exemplo, o meta_char_set igual tf-8. Para que serve isso aqui? Hoje em dia, pessoal, os navegadores mais atualizados deixa eu só colocar aqui para vocês, a BNT2. Os navegadores mais atualizados, eles já sabem, pessoal. Eles já sabem
Eles já sabem aí interpretar os códigos em ABNT2, por exemplo, cedilha, né, acentos, tá? Mas você não sabe onde o usuário vai abrir esses códigos. Então, por isso que nós colocamos esse código aí, o CAR7 TF8, para ele interpretar os códigos ABNT2. Lembrando que o português Brasil, ele é o único que tem esses códigos, tá, gente? Tá bom? Bom, e outra coisa que nós colocamos aqui também, né? Geralmente, tá? É os nossos styles. Então, o nosso style, ele é colocado aqui também. Mas lá quando a gente for fazer o nosso, a nossa, o CSS. Outra coisa aqui também, a gente coloca o título da página, né? Se eu não pôr um title e fechar o title, a única coisa que vai acontecer é a página não ter um título, tá? Tendo ícone também, já já a gente vai, tá? E o body, estrutura da página. Lembrando que sempre entre body e fecha body, tá? Bom, então, depois eu mando esse texto para vocês. O HTML, nós não podemos esquecer, ele é sempre dividido em tags, né, que são os comandos. Essas tags têm uma semântica. Essas tags aí, elas têm uma estrutura de abertura e fechamento, tá? Bom, e o que é o CSS, né, gente? O CSS, ele quer dizer, Cascade Style Sheets, ou tabelas em estilos de cascata, tá? E ele vai fazer toda a parte, né, estrutural, ele vai fazer toda a parte de design. Então, o esqueleto é feito no HTML e o design nós vamos providenciá-lo no CSS. Na verdade, nas CSS a gente fala, né? Então, é nas tabelas de CSS, tá? Então, eu já expliquei para vocês, tudo começou lá nos laboratórios da Netscape Navigator, né? E aí a Netscape, ela criou essa folha de estilos, né, para que pudesse ser interpretado de maneira melhor, tá bom? Bom, então, vocês não podem esquecer qual que é as diferenças entre HTML, CSS e o JavaScript. A diferença é, HTML vai fazer a estrutura da página, CSS vai fazer a parte de desenvolvimento, ou então a parte de ou a parte de deixar uma formatação melhor. E o JavaScript é a parte de programação, tá? Então, nós já conhecemos, lembrando que, pessoal, quem não tiver conhecimento da estrutura do HTML já tem que saber, tá? Então, depois eu mando para vocês isso aqui, toda essa estrutura que eu mandar para vocês. Procurem ler, procurem dar uma revisada. Se vocês tiverem dúvidas, lá no livro de HTML tem, tá bom? Então, por favor, não esqueçam aí de verificar, tá? Bom, vamos para o nosso segundo exercício aí, pessoal. Vamos lá, rapidão, que a gente só tem 20 minutinhos. Vai lá, galera.
Vamos lá, galera? Bom, então já deu aí para finalizar. Bom, pessoal, então, o que vocês vão ter que entender que nós vamos começar a partir da próxima aula, né? Como é que funciona a CSS? A CSS vai trabalhar dentro do HTML. Então, dentro do HTML, vocês vão trabalhar com a CSS, tá? Aí, pessoal, como é que nós vamos, né, utilizar? O CSS ele tem um seletor, que é uma palavra reservada que você vai usar, vai ter uma propriedade e essa propriedade terá um valor. Propriedade é um comando, tá? E esse comando terá um valor, tá, pessoal? Eu vou mandar para vocês, agora eu vou mandar lá no grupo, os exercícios que nós vamos continuar fazendo, tá bom? Então, temos alguns exercícios para fazer aí, eu vou mandar lá no grupo de vocês os exercícios. Então, pessoal, alguém tem alguma pergunta para fazer? Tranquilo? Bom, galera, então, continuando aí, né? Então, nossa aula agora, ela tem 1 hora, né? Então, agora, nós iremos dar uma parada. Quem for fazer aula presencial, precisa entrar em contato comigo, que será agendado o horário, por favor, tá? Não pode deixar de assistir a aula online. A aula online é onde nós vamos passar para vocês o conteúdo novo, e na aula presencial é onde nós vamos praticar esse conteúdo, tá bom? Procurem tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, por favor, né? Procurem tirar essas dúvidas com a gente, para que nós não tenhamos problemas aí, para que vocês não tenham problemas, principalmente relacionados aí ao aprendizado de vocês, para que vocês não tenham dificuldades, tá? Então, procurem estar sempre tirando as dúvidas de vocês, tá? Então, eu mandei lá para vocês já, tá? A apresentação. Vocês vão, por favor, qualquer dúvida que tiver, é só me chamar, tá? Então, por hoje é só. A gente vai terminando. Semana que vem nós voltamos aí, tá bom? Até mais, galera.